Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 31 de julho. Esta é mais uma entrevista ao vivo do canal de Carta Capital no YouTube. Eu sou André Barrocal, repórter em Brasília, e hoje, do lado da linha, lá em Recife, eu tenho Humberto Costa. Ele é senador pelo PT de Pernambuco desde 2011, tá? Está em seu segundo mandato. Ele é médico também e foi ministro da Saúde do governo Lula, lá no início do governo Lula. Com esse currículo, com essa experiência, o senador vai nos ajudar a entender aí essa tentativa do presidente Bolsonaro de furar a sua rejeição no Nordeste e tentar penetrar nesse reduto do PT. E também aí conversar um pouco sobre a pandemia, como tem sido o coronavírus no Nordeste. Então, senador, muito boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de nos atender. Boa tarde, André. A alegria é minha poder conversar com você, com todo o pessoal que acompanha a Carta Capital. Estamos aí para a gente trocar uma ideia sobre essa conjuntura política no Brasil e no Nordeste. Muito bem. E para quem nos assiste, aqueles recados tradicionais. Você pode mandar perguntas também para o senador, escreva aí na caixa de comentários ao lado do vídeo no YouTube. Quem nos assiste e ainda não é inscrito no canal da Carta Capital no YouTube, aproveite para fazer isso agora, clique aí no botão, curta, compartilhe, comente nossos vídeos. E se você apoia o nosso jornalismo e gostaria de colaborar financeiramente, por exemplo, você pode assinar Carta Capital se ainda não é assinante. As informações detalhadas sobre as condições especiais de assinatura, você encontra aí no site www.assinecarta.com.br. Bom, vamos lá. Senador, ontem o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Piauí e na Bahia. Ele fez visita a alguns lugares no Piauí e na Bahia inaugurou uma obra hídrica, uma obra de abastecimento de água. Jair Bolsonaro, tem tentado aí devagarinho entrar mais no Nordeste, onde ele enfrenta uma grande rejeição e teve uma má votação na eleição de 2018. A pergunta para o senhor inicialmente o presidente Bolsonaro encontrará que tipo de receptividade entre o povo nordestino? Bem, na verdade, nós tivemos na eleição passada realmente uma grande votação para o nosso candidato Haddad no Nordeste, o que equilibrou, inclusive, bastante o resultado eleitoral. E isso acontece porque, ao longo de, na verdade, 13 anos de governos do PT, o Nordeste foi visto e tratado de uma outra maneira. Sempre tinha sido visto como um problema. A partir dos governos do PT, nós entendemos que o Nordeste era parte de uma solução importante, tinha um grande potencial de desenvolvimento e crescimento, e isso está se confirmando na prática. O governo, tanto de Lula quanto de Dilma, fez muitos investimentos estruturadores na área da infraestrutura, por exemplo, a transposição de São Francisco, que Bolsonaro quis inaugurar agora recentemente, várias outras obras hídricas importantes em cada estado, duplicação de rodovias federais importantes e também a realização de investimentos de peso na área econômica, que fez com que nós gerássemos emprego e renda numa escala que o Nordeste nunca viu. Então, são ações estruturadoras e muito fortes. Eu acho que a diferença é que o Nordeste sempre foi tratado pelos governantes como um problema e como algo que a solução era dar migalhas. E, na verdade, nós conseguimos fazer ações estruturadoras. Além disso, nós temos 4 governos importantes do PT, mais outros governos que estão nesse campo do centro ou da centro-esquerda, que se articulam entre si e que desenvolvem políticas que são muito bem avaliadas pela população. Então, eu acho que não vai ser fácil, né? É lógico que, nesse momento, com o auxílio emergencial, cria-se toda uma onda, um trabalho para dizer que Bolsonaro está pagando aquele auxílio emergencial, mas nós estamos trabalhando para mostrar que, na verdade, ele não queria,
que, num primeiro momento, ele queria dar R$ 200 por família, que foi a oposição, junto com uma parcela lá do Congresso, que mudou esse cenário. Então, eu acho que nós ainda temos muito como preservar esse nosso espaço político importante na região Nordeste. Mas concordo com você que ele vai tentar. Isso. Existe até um colega seu de Senado, o senador Ciro Nogueira, que é do Partido Progressista do Piauí, que tem dito que, na opinião dele, Ciro Nogueira, e o PP é um partido do centrão, neo-aliado do governo, mas o senador Ciro Nogueira tem dito que existe um vácuo no Nordeste atualmente, deixado pelo ex-presidente Lula, pelo lulismo. O senhor concorda? Essa é uma avaliação correta? Não concordo com essa avaliação. Logicamente que nós fomos profundamente perseguidos, né, por esse processo de lawfare, que não somente veio até o PT, mas principalmente atingiu o presidente Lula, que é uma liderança muito forte nacionalmente, mas muito particularmente aqui na região. E, obviamente, que nós tínhamos todo um processo traçado para a retomada das caravanas de Lula pelo Brasil, começando, inclusive, pelo Nordeste, das viagens estado por estado, que isso, com toda certeza, mantém viva a força e o peso que ele tem. Agora mesmo, nas pesquisas de opinião que nós estamos fazendo nas cidades nordestinas, Lula ainda é aquele político que mais influencia no voto das pessoas para essa eleição municipal aqui no Nordeste, né? Então, eu acredito que é muito cedo para dizer que o presidente Lula perdeu ou está perdendo o peso da sua influência aqui no Nordeste. Como também acho que é muito cedo para imaginar que Bolsonaro vai ocupar um espaço rapidamente nesse segmento da população que se identificou muito com as nossas políticas. E eu gostaria de pedir para o nosso técnico, para o Kaká, mostrar para as pessoas que nos assistem nesse momento um gráfico, Kaká, gráfico PT2, que é o peso do voto do eleitorado do Nordeste no total da votação obtida pelos candidatos do PT a presidente da República desde 2002 até 2018. São 5 eleições, então, 2002 e 2006 com Lula, 2010 e 2014 com Dilma e 2018 com Fernando Haddad. E a gente vê, então, senador, que nesse histórico, o eleitorado do Nordeste alcançou aí quase 44% do peso relativo no eleitorado, na votação obtida pelo PT. É possível manter, o senhor acha, até 2022, algo parecido com esse apoio que o PT tem no Nordeste? Nós vamos tentar, né? Nós vamos trabalhar para isso, inclusive com um trabalho importante que vem sendo desenvolvido pelos governadores do partido no Nordeste, pela importante relação que nós temos com outros governadores nordestinos que conformam o chamado Consórcio Nordeste, e todos eles são extremamente bem avaliados. E vamos retomar agora, na eleição municipal, um grande debate sobre o nosso legado, inclusive e muito especialmente o nosso legado para o Nordeste. É óbvio que sempre há uma perda, você não é governo, você não tem condição de chegar nas pessoas levando aí digamos assim, um conjunto de ações que repercutam diretamente na vida das pessoas, mas nós vamos entrar de uma maneira muito forte, com uma forte postura de oposição, já que o governo Bolsonaro, inclusive para o Nordeste, tem sido completamente nulo, tirando esse auxílio emergencial, que, como eu disse, não foi ele que criou, nem ele que definiu, mas, tirando isso, o Nordeste não tem nenhuma ação concreta do governo federal. Tem, sim, as repercussões da política econômica de Bolsonaro, como o desemprego, como o aumento da desigualdade, da pobreza,
a volta do Brasil para o mapa da fome, e todas essas coisas eram muito concentradas e ainda são muito concentradas no Nordeste. Então, eu acredito que nós vamos, sim, conseguir preservar uma parcela importante desse eleitorado que nós temos. E, mais do que isso, também com a perda de espaço de Bolsonaro em outros segmentos sociais, em outras regiões do país, nós podemos também incorporar ao nosso eleitorado, à nossa influência política, uma parcela importante que já esteve conosco e que, em meio a todo esse processo de tentativa de destruição do PT, se afastaram desse nosso campo, né? Então, nós estamos otimistas quanto à possibilidade de chegarmos em 2022 em uma boa condição de competitividade. E agora eu peço para o Kaká novamente mostrar outro gráfico aí para o público que nos assiste, que é aquele, Kaká, com o eleitorado brasileiro por região. São dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral de 2018. E aí nós vemos que a região Nordeste responde por 26% do eleitorado total brasileiro. São 39 milhões de eleitores ali. É uma região que ajuda o PT, tem ajudado o PT nas eleições, a compensar um aumento do antipetismo, especialmente no centro-sul do país. Mas, senador, o senhor mencionou há pouco, então, que o PT tem 4 governadores na região Nordeste hoje. São os da Bahia, Rui Costa, do Ceará, Camilo Santana, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e também o do Piauí, o Wellington Dias. O senhor pode explicar para as pessoas qual é a avaliação que esses 4 governadores têm hoje nos seus respectivos aí eleitores, da sua população estadual? É uma avaliação muito positiva. O Rui mesmo, essa semana, foi divulgada uma pesquisa na Bahia em que ele tem 85% de aprovação, de ótimo e bom. É um governador que tem muita força, tanto no interior quanto na capital. O próprio Camilo Santana também, uma pesquisa recente, ele tem 75% de bom e ótimo. Teve uma bela condução daquele processo de motim que aconteceu com a Polícia Militar do Ceará e que poderia ter desencadeado o Brasil afora um processo de sublevação das polícias militares, e ele conseguiu, com muita firmeza, com muita autoridade, sair muito bem. Agora tem dado uma condução muito reconhecida pela população nesse processo do enfrentamento à Covid-19, assim como o próprio Rui Costa. O nosso governador, Wellington Dias, está no 4º mandato de governador, também tem uma grande aprovação. É um governador que mudou a cara do Piauí, inclusive a imagem que o Piauí tinha de tudo de ruim que tinha no Brasil, tudo de atraso que tinha no Brasil era no Piauí. E o Piauí é hoje respeitado como um estado que cresceu bastante, que é uma das grandes fronteiras agrícolas do país, que melhorou fortemente a área educacional e que tem trabalhado, inclusive, na produção de tecnologia. E a Fátima Bezerra, que, na verdade, pegou um estado quebrado, completamente quebrado, com vários meses de salário atrasado. Durante o primeiro ano do seu governo, ela foi muito bem no sentido de conseguir equilibrar as contas públicas, já está pagando os salários dentro do próprio período, quer dizer, todo o atrasado já foi resolvido e enfrentado por ela. Também teve uma boa condução agora nesse processo da Covid-19, apesar de a oposição ter tentado aproveitar a situação para se contrapor a ela, e tem uma boa avaliação, e eu creio que a tendência é que ela melhore, porque agora, com as contas públicas equilibradas, ela tem ampla condição de avançar bastante. Então, eu creio que esses 4 governadores, em 2022, eles vão ter um papel muito relevante na construção de uma disputa política como a que nós queremos fazer.
O governador Wellington Dias não teve essa semana aí uma notícia muito boa. Ele foi, a casa dele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Na verdade, é uma operação que mira a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que é a esposa dele, governador Wellington. Ela foi secretária da Educação entre 2015 e 2018. E existe uma investigação da Polícia Federal sobre fraudes na secretaria, em contratos na área da educação, no tempo em que ela, Rejane Dias, foi a secretária. O que o senhor acha desse episódio? Ele é um episódio que afeta muito a imagem do governador Wellington Dias? Olha, eu não acredito, né, no Estado, e eu também tenho essa avaliação. A visão é de que o Wellington Dias é um modelo de político do ponto de vista do aspecto ético, moral, da responsabilidade da gestão que ele tem, e ele já fez. Tanto isso é verdade que ele está agora no seu quarto mandato de governador. Foi governador 2 vezes, foi senador, foi eleito governador no 4º ano de mandato de governador e foi reeleito. E não tenho nenhuma dúvida de que essa ação não atinge nem a ele, nem a deputada Rejane Dias. Até porque a população tem clareza de que o que está acontecendo nesse momento no Brasil, por parte principalmente da Controladoria Geral da União, é um processo de perseguição política aos governadores no campo da oposição. Isso está acontecendo aqui em Pernambuco, isso está acontecendo lá na Bahia, aconteceu agora no Piauí, e eles estão prometendo uma série de outras ações contra outros governadores da oposição, né? Eu acredito que isso não afeta, porque todo mundo conhece, é uma pessoa que tem uma vida que é um livro aberto e que jamais foi objeto de qualquer tipo de denúncia. E é bom lembrar que essa denúncia, inclusive, diz respeito a um processo que aconteceu, inclusive, antes do governo de Wellington Dias, em 2014, quando ele foi eleito. Tá certo. E a respeito de outro governador do PT na região, que o senhor mencionou, Rui Costa, às vezes o nome dele é mencionado como um possível candidato do PT à presidência em 2022. Essa é uma hipótese concreta, senador? Ele é um presidenciável? Olha, eu diria que, na verdade, o PT hoje tem 2 nomes, não é, que são inquestionáveis e que são nomes nacionais. É o presidente Lula, que, naturalmente, se tiver a recomposição dos seus direitos políticos, ele é um forte candidato à presidência da República, e eu diria até que ele tem a preferência da maioria dos integrantes do PT. Ele é um candidato natural se ele conseguir recobrar os seus direitos políticos, né? Nós estamos, inclusive, com muita esperança, porque a cada dia que se passa, as evidências de um processo de perseguição política do juiz Sérgio Moro contra Lula crescem, são evidentes, além de uma série de ilegalidades cometidas na Operação Lava Jato, entre elas a colaboração com o FBI, com o Departamento de Justiça americano. Então, nós acreditamos nessa possibilidade, mas se não for o presidente Lula, não tenha dúvida que o nome que mais reúne condições para fazer essa disputa é o do Haddad. Agora, se você me pergunta se os outros governadores têm hoje um cacife político que poderia torná-los presidenciáveis, eu não tenho dúvida, com toda certeza. E o Rui Costa é um deles. Não é? O Rui ele tem essa particularidade que ele é extremamente forte no interior e extremamente forte também na capital. A disputa, por exemplo, da eleição municipal agora em Salvador, ela tende a ser bastante acirrada, apesar de o prefeito ACM Neto ter uma avaliação extremamente elevada. Mas há uma disputa entre ACM Neto e o próprio Rui Costa em termos de prestígio junto à população de Salvador.
Então, se nós não tivermos nem Lula, nem Haddad, tanto o nosso companheiro Rui Costa quanto o próprio Camilo Santana são nomes que eu creio que tem muita coisa para mostrar e crescer numa eleição. E a Bahia, então, como eu mencionei, foi um dos lugares do Nordeste visitados ontem pelo presidente Bolsonaro. Ele inaugurou uma obra hídrica na região do Polígono das Secas, e um deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola, tinha entrado na justiça para tentar impedir esse evento do presidente, porque, segundo ele, Jorge Sola, essa obra foi inaugurada já em 2018, inclusive pelo governador Rui Costa. Seria uma inauguração considerada, uma obra considerada concluída no relatório anual da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, aí do Nordeste. Então, senador, isso é algo que tem sido comum no governo Bolsonaro, o senhor diria, a inauguração de obra pronta? Veja, não somente a inauguração de obra pronta, mas uma prática oportunista de querer se associar a tudo que ele não fez e que tem repercussão positiva. Foi assim nesse processo do auxílio emergencial. Não é? Hoje, a divulgação que ele faz é como se fosse ele o grande responsável por esse auxílio. Segundo, foi assim agora na aprovação do Fundeb. O governo queria proibir que o Fundeb fosse prorrogado a partir do ano de 2021, tentou tirar dinheiro para pagamento de aposentadoria, tentou tirar dinheiro para criar um programa de transferência de renda. Foi assim com os recursos para estados, para municípios, para microempresas e por aí vai. Então, ele não tem nenhuma cerimônia, né? É dotado de um cinismo tão grande que faz com que ele faça isso. Eu, sinceramente, teria vergonha de ter ido para o Ceará para inaugurar aquele trecho da transposição do São Francisco. Quando Dilma saiu, era 97% da obra já concluída. E ele vai lá, na maior cara de pau, para inaugurar. E essa obra agora na Bahia terminou gerando a viralização de muitos memes, né? Por exemplo, diziam, da próxima vez ele vai inaugurar o elevador Lacerda, o farol da Barra e tal, mas ele faz isso na maior cara de pau. Isso é típico dessa leva de políticos que se suportam na produção de notícias falsas, não é? Na divulgação de mentiras. Então, realmente, eu acho que ele vai continuar fazendo isso, mas nós também vamos continuar desmoralizando ele. E a propósito, então, da transposição do Rio da obra de transposição do Rio São Francisco, esse evento presidencial aconteceu no dia 26 de junho, e foi uma agenda com dois momentos. Uma parte em Pernambuco, onde foram ligadas comportas para que a água saísse e chegasse a uma localidade no Ceará, localidade de Jati. Essa é uma obra, a obra da transposição, orçada hoje em mais ou menos 12 bilhões de reais. E eu queria, senador, que o senhor explicasse, é uma obra iniciada em 2007. Qual que é a realidade hoje? O que a obra proporcionou já ao povo nordestino, estando já praticamente completa? Ela tem dois trechos, o trecho norte e o trecho leste, e os dois estão muito avançados, quase 100% das obras concluídas. Explica para as pessoas aí o que mudou na vida do nordestino com essa obra. Mudou muita coisa, né? Principalmente no que diz respeito ao acesso ao abastecimento d'água. Foram muitas as cidades do Nordeste que não havia água e que essa água chegou. Então, para efeito do abastecimento humano, ela é uma obra que teve uma importância muito grande. E o fundamental também é dizer
que ela não é uma obra única. Ela já foi se fazendo e foi se acompanhando de uma série de ações complementares que são muito importantes. Por exemplo, no estado de Pernambuco, apesar de não haver ainda a ligação com o canal da transposição do São Francisco, o canal leste, mas existe uma obra que essa é, sem dúvida, a maior obra hídrica do estado de Pernambuco, que é a adutora do Agreste, que já está funcionando, que já está em muitos lugares recebendo água e que, quando for feita a ligação com a transposição, vai mudar consideravelmente a realidade do estado de Pernambuco, ou o cinturão das águas lá no Ceará, que vai pegar naquela própria região do Iati, de Jati, essa água e distribuir para um conjunto de outras cidades, como nós tivemos em Pernambuco, a adutora do Pajeú. Então, eu creio que essas ações elas são fundamentais para a atividade do abastecimento humano, para a atividade da irrigação, porque uma parte dessa água vai ser utilizada para o processo de irrigação e muda o cenário dessas cidades todas, por menores que sejam, porque a água para o Nordeste ela tem um papel importante de indução de outras atividades. Você só traz uma empresa, uma indústria, se você tiver a garantia do abastecimento d'água, por exemplo. Obras de infraestrutura precisam disso. Então, eu entendo que a repercussão dessa obra será, durante muitos anos, muito grande para mudar a realidade do Nordeste. E, aliás, em 2017, no governo Temer, o então presidente Michel Temer também participou de uma inauguração parcial da obra do São Francisco, ou seja, ele também, de alguma forma, como o presidente Bolsonaro, quis tirar proveito de uma construção anterior, de governos anteriores. Eu me recordo que, na época, o então ex-presidente Lula e a então ex-presidente Dilma participaram dias depois de uma inauguração popular desse mesmo trecho aí, inaugurado pelo presidente Temer. Senador, a pergunta é, o povo nordestino reconhece em Lula e Dilma os padrinhos dessa obra, ou há como o Bolsonaro disputar a paternidade dela? Eu me refiro à obra do São Francisco. Não há como ele disputar a paternidade. É muito claro para a população que essa foi uma obra que começou e que chegou quase que à sua conclusão definitiva durante o governo Lula. Como você lembra, nós tivemos dois momentos. O momento do canal leste, do lado leste, ele aconteceu ali por volta de 2017, creio eu, que foi essa inauguração festiva, popular, que nós fizemos, né? E desde então, toda aquela área, a não ser por um período de uns 6 meses, onde houve, por incompetência do governo Temer, não é, um processo de deterioração de uma das barragens e ficou, portanto, num processo de conserto muito demorado, mas durante todo esse período a população vem tendo acesso, vem vivendo o benefício, né, do abastecimento da água, né? Então, eu acredito que não há como, e mesmo esse percentual que havia de não conclusão, antes da área desse percentual, várias cidades já estavam sendo abastecidas com a água da transposição do Rio São Francisco. Eu não vejo como esse reconhecimento mudar para Bolsonaro. Eu aproveito agora para transmitir aqui alguns comentários de quem nos assiste, senador. Paolo Verde diz: inaugurar obra que já está quase finalizada é fácil. Luiz Carlos: os nordestinos não são bobos, eles sabem quem é quem. Maria Júlia: nordestino não se rende ao bozo, nordestino é inteligente. Ana Fênix: Bolsonaro acha o nordestino indecente, mas quer seu voto. José Lopes:
o Nordeste não vai cair nas armadilhas desse miliciano. E aqui eu peço, mais uma vez, para o Kaká, o nosso técnico, exibir para quem nos assiste, os internautas, um gráfico com a avaliação do governo Bolsonaro apenas na região Nordeste. São dados do Datafolha. Essa avaliação começa ainda em dezembro de 2018, quando o presidente Bolsonaro preparava-se para tomar posse, e, portanto, os dados de dezembro de 2018 referem-se à expectativa que o povo nordestino tinha naquele momento, se Bolsonaro faria um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E o que a gente vê é que o ruim e péssimo só aumentou de abril até junho. Ele começou em 39% em abril de 2019, chegou a 50% em dezembro de 2019, baixou para 43% em abril de 2020 e em junho de 2020 alcançou o pico de 52%. Senador, por que o eleitorado daí se mostra demonstra tamanha rejeição ao governo Bolsonaro? Mais da metade. Em primeiro lugar, porque Bolsonaro sempre expressou publicamente uma ojeriza ao povo nordestino, né? Nos trata de forma preconceituosa, discriminatória, até mesmo nas brincadeiras que ele faz, todas elas são no sentido de menosprezar, de subestimar a capacidade do povo nordestino, né? Você mesmo citou aquela reunião em que ele chamava o governador do Maranhão, né, de mais um Paraíba, e chama todos nós de Paraíba, cabeça chata, enfim. A nossa população ela compreende o que isso representa e o que ele deseja fazer. Então, esse já é um ponto. O segundo ponto é que, em 1 ano e meio de governo, não há para o Nordeste nada em termos de proposição de um projeto de desenvolvimento, de alguma obra estruturadora, tirando essa questão do auxílio emergencial, que termina atingindo, em grande parte, os nordestinos, porque a desigualdade cresceu nesse 1 ano e meio, porque a pobreza cresceu nesse 1 ano e meio, a miséria e a fome cresceram, e cresceram no Nordeste de forma especial. Então, é lógico que o auxílio emergencial ele faz uma diferença muito grande para a população. Mas, até o momento em que o presidente da República apresente algo que realmente mostre ao nordestino que ele tem interesse de fazer a região crescer, se desenvolver, eu creio que ele, enquanto não fizer isso, vai continuar amargando índices de rejeição altos. E a propósito de algo que o senhor mencionou, um comentário feito pelo presidente sobre governador de Paraíba, eu vou pedir para o Kaká mostrar para os nossos internautas essa imagem. Foi um comentário feito em julho do ano passado, durante um café da manhã do presidente com jornalistas no Palácio do Planalto. Vamos lá, Kaká, vamos mostrar para as pessoas esse vídeo. Esse governador aqui, Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. O Moreno tem que botar um picareta lá, eu falei. Então, senador, e aí? Eu queria que o senhor já se referiu a essa cena, mas eu gostaria que o senhor mencionasse. O senhor fizesse um comentário específico. Houve, na época, por parte da Frente Parlamentar do Nordeste, um pedido para que a Procuradoria-Geral da República investigasse se essa declaração do presidente Bolsonaro se caracterizava como um crime de racismo. A lei de 1989, que trata de racismo, prevê que discriminação por procedência nacional é uma das hipóteses de racismo. Sim, nós consideramos que foi uma manifestação racista, por essa razão tomamos essa iniciativa. Os governadores nordestinos, naquele momento, também publicaram uma nota manifestando a sua inconformidade com esse tipo de tratamento. E é muito típico
do presidente Bolsonaro. Ele reflete um tipo de pensamento que há no Brasil que é totalmente discriminatório contra negros, contra mulheres, contra gays, contra nordestinos. Então, essa visão é efetivamente racista, homofóbica, ela é muito clara e, por essa razão, nós denunciamos e nós sabemos, inclusive, que é uma das razões pelas quais o nordestino não bate com o Bolsonaro, pelo menos até agora não bateu. E o governador do Maranhão, a que ele se referia ali como o pior dos governadores de Paraíba, e aqui uma explicação: no Rio de Janeiro, a expressão Paraíba ela é usada para se referir ao nordestino em geral, assim como baiano em São Paulo tem o mesmo sentido, um sentido pejorativo para se referir a todo o povo nordestino. E o presidente Bolsonaro, embora tenha nascido em São Paulo, fez carreira política no Rio de Janeiro, provavelmente nessa expressão governador de Paraíba quis se referir a esses governadores de nordestinos. E o do Maranhão, que ele considera o pior, é o governador Flávio Dino, do PCdoB, um aliado antigo do PT. E esta semana, o presidente Bolsonaro e o governador Flávio Dino aí trocaram algumas faíscas por causa do tema desemprego. E eu peço para o Cacá mostrar também para o nosso público um vídeo que mostra essa discussão, esse atrito de leve ocorrido essa semana. Vamos lá, Cacá. O governador agora quer que eu faça um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estado dele fechado. Ontem saiu uma pessoa daqui que sou comunicadora do Paulo. Eu propus ao Bolsonaro que ele chamasse uma reunião dos 27 governadores, das centrais sindicais, das entidades empresariais, para debater um plano nacional de empregos. E a resposta, infelizmente, hoje, do Bolsonaro, foi ironia, como se isso não fosse uma questão importante. Nós temos que cobrar do Bolsonaro, porque ele tenta transferir isso para estados e municípios, e eu sou governador de um estado, e afirmo a vocês, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, quem comanda a política econômica é o governo federal. Bom, então, senador, nós vimos aí essa disputa em torno do tema emprego e que também tem relação com a pandemia de coronavírus, né? Quem está com a razão, na sua opinião, o presidente ou o governador Flávio Dino? É óbvio que é o governador Flávio Dino, né? O Bolsonaro insiste nessa narrativa de que os problemas econômicos que nós estamos vivendo por conta da pandemia são, na verdade, fruto das medidas sanitárias que foram tomadas por governadores e prefeitos para tentar salvar a população. E veja que, mesmo com essas atitudes, o Brasil, apesar de ter um sistema público, gratuito, de saúde, amplo, ele é o segundo país do mundo com maior número de casos e de mortes, só derrotado nessa corrida pelos Estados Unidos, que não tem um sistema público de assistência à saúde, que muita gente não tem como ser sequer atendida, não é? E as medidas de isolamento social, elas foram fundamentais para que nós não tivéssemos chegado, nesse momento, a mais de 90 mil mortes. E hoje a previsão, inclusive, é de que, se nós continuarmos a não adotar medidas rígidas, nós poderemos chegar, no fim de outubro, a 200 mil mortes aproximadamente. Então, na verdade, a exigência do isolamento social foi a de preservar vidas, de garantir que o Sistema Único de Saúde tivesse capacidade de atender aqueles casos graves que precisam de um atendimento de maior complexidade e um atendimento de muitas pessoas. Então, insistir nessa narrativa de que o problema da crise econômica é o fato do isolamento social que aconteceu
é uma visão, inclusive, perversa. Ela mostra claramente que o presidente Bolsonaro, além de tudo, ele tem um distúrbio grave da personalidade. Ele é uma pessoa incapaz de empatizar com o sofrimento ou com a vivência das outras pessoas. Então, eu vejo dessa maneira. Infelizmente, eu sinto que alguns ainda seguem essa visão de que o isolamento social é responsável pela crise que nós estamos vivendo hoje, quando não é verdade. Ele é uma consequência da pandemia. E sobre a pandemia, aqui eu faço uma pergunta que vem do público, da Gisele Saviani. Qual é a opinião do povo nordestino com relação ao Bolsonaro negar a Covid-19? E eu lembro, para quem nos assiste, senador, só um instante, que o senhor é médico e foi ministro da Saúde. Com certeza, o nordestino pensa da mesma maneira. Qualquer pesquisa de opinião, inclusive no próprio Nordeste, considera o manejo do governo federal em relação a essa pandemia como equivocado. Os percentuais no Nordeste não são diferentes dos percentuais no restante do Brasil. Aliás, são diferentes porque a rejeição a essa atitude é maior, não é? E como lá aqui no Nordeste nós vivemos um drama gigantesco, mas tivemos também a postura firme dos governadores, nós conseguimos, de certa forma, minimizar os efeitos da pandemia, embora muita gente tenha morrido e embora nós tenhamos passado por um processo de colapso também na prestação de assistência à saúde. Mas hoje estamos numa situação de razoável controle. Eu inclusive, tenho ainda uma visão crítica sobre o momento em que houve esse relaxamento. Eu acho que nós ainda estamos correndo o risco de uma segunda onda, da identificação de novos focos, enfim, mas é óbvio que muitos lugares estão tendo sucesso. Quando a gente vai olhar hoje aquele cenário da curva móvel, né, tanto de mortes quanto de novos casos, o Nordeste passa por um processo importante de queda. Não quer dizer que isso não possa voltar, mas nós estamos, nesse momento, vivendo isso. E a avaliação dos governadores nordestinos no processo de condução desse enfrentamento à Covid-19, ele é uma avaliação também positiva. Então, aqui também a avaliação que nós temos é de que Bolsonaro mais atrapalhou do que ajudou o enfrentamento do coronavírus. Certo. E aí, a Tássia Araújo Apolinário, que nos assiste, diz: o governo Bolsonaro é a segunda pandemia que assola o povo brasileiro e ela tem cura também. A Covid terá vacina e o Bolsonaro será colocado para fora. Senador, a propósito do auxílio emergencial, que o senhor mencionou algumas vezes aí, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antes vou relembrar as pessoas que não estão familiarizadas, né, a respeito disso. Desde abril, o governo federal tem pago mensalmente R$600 para brasileiros que perderam a renda em função dos desdobramentos econômicos da crise sanitária do coronavírus. Era inicialmente um auxílio válido por 3 meses, até junho, mas ele foi prorrogado por mais 3, julho, agosto e setembro. Esse auxílio ele tem alcançado cerca de 60 milhões de brasileiros. É muita coisa, é muito mais, por exemplo, do que o Bolsa Família. E a minha pergunta tem relação, vai fazer uma relação entre esse auxílio e o Bolsa Família. O auxílio emergencial é de R$600, o Bolsa Família é de cerca de R$200. Qual o senhor diria tem sido o impacto na vida do povo nordestino desse auxílio emergencial? Eu suponho que tem muita gente que nunca viu tanto dinheiro na vida assim. Com certeza, o impacto é muito grande. É muito grande para as pessoas, é muito grande para as cidades e é muito grande para a nossa economia. O Bolsa Família e também o BPC, o Benefício de Prestação Continuada,
que é pago às pessoas idosas, além da aposentadoria do trabalhador rural, tem um papel de fazer com que toda atividade econômica ela se faça de um modo ativo. E não foi diferente agora. Não é? Então, não há dúvida de que essa decisão do Congresso Nacional de criar esse auxílio quarentena ou esse auxílio emergencial, ela foi muito importante, no caso aqui do Nordeste, para nós garantirmos que as pessoas não fossem obrigadas a viver uma situação extremamente grave, de muita dificuldade. Não é? E não é à toa que o próprio Bolsonaro está tentando capitalizar os efeitos que essa ajuda emergencial proporcionou. E esta semana foi divulgado um estudo feito por economistas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que apontou que a extrema pobreza no Brasil ela atingiu o menor nível em 40 anos, graças justamente ao auxílio emergencial de R$600, que essa proporção de brasileiros na extrema pobreza caiu antes da pandemia, era de 4,2%, cerca de 9 milhões de pessoas, e agora caiu para 3,3%, cerca de 6 milhões de pessoas. Então, de fato, ele tem um impacto muito grande. E aí, senador, é bom lembrar, o senhor também mencionou algumas vezes, que a proposta inicial do governo Bolsonaro para o auxílio era de R$200, e quem aumentou o valor para 600 foi o Congresso. A proposta inicial do governo atendia muito menos gente do que essas 60 milhões, mais ou menos, que a gente vê hoje. A pergunta é, o senhor diria que no Nordeste existe um reconhecimento de que o auxílio emergencial de R$600 é uma obra do Congresso, uma obra coletiva, ou o governo Bolsonaro tem conseguido sim tirar proveito, inclusive porque fisicamente quem paga isso é a Caixa Econômica Federal, um órgão do governo federal? Sim, o governo Bolsonaro ele consegue sim capitalizar esse recurso, né? E não há dúvida de que isso pode melhorar o posicionamento dele dentro do Nordeste, em termos de avaliação do governo e do seu desempenho. E ele tem uma grande capilaridade para fazer essas informações chegarem e fazer essa disputa, não é, de discurso. Não é? Nós temos que reconhecer que isso acontece. E até eu considero que o Congresso Nacional poderia ter trabalhado essa questão. Eu fui defensor, inclusive, naquele período em que Bolsonaro estava promovendo, construindo uma verdadeira crise institucional. Ele é um exemplo daqueles engenheiros do caos, né? Que era aquela crise de tentativa de golpe, de pedido de fechamento supremo. Eu defendi que o Congresso Nacional, por intermédio do seu presidente, deveria se dirigir à nação, já que Bolsonaro falou por mais de 5 vezes, se dirigir à nação, dizer o que é que o Congresso Nacional fez, falar das medidas que foram aprovadas pelo Congresso e levar para a população brasileira aquela palavra de apoio, de suporte que Bolsonaro não fez nessa pandemia. Dizer que nós estávamos preocupados com o sofrimento das pessoas. O Congresso não fez isso, obviamente que só isso também não iria resolver, mas nós deixamos o Bolsonaro solto para assumir sozinho a paternidade desse auxílio. Agora, aqui no Nordeste, mesmo sabendo disso, ainda grande parte da população se coloca contra o governo dele. Muito bem. E a respeito do Bolsa Família e desse auxílio emergencial, o governo federal, senador, particularmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda criar uma outra bolsa, uma renda, tem sido chamado de Renda Brasil, um programa de transferência de renda chamado Renda Brasil, que incorporaria o Bolsa Família
e juntaria outros programas federais, o que na prática significaria acabar com o selo Bolsa Família, né, a marca Bolsa Família, para colocar no lugar uma outra bolsa que tivesse o carimbo do governo Bolsonaro. O Bolsa Família tem sido inegavelmente um fator importante para a boa votação que o PT obtém no Nordeste. Nesse ponto, eu peço para o Cacá, o nosso técnico, mostrar o outro gráfico do PT. Cacá, o gráfico número 1, que é o tamanho da votação obtida pelo PT no Nordeste, no segundo turno, nas eleições de 2002 até 2018. Na casa dos 70% nas últimas 3 eleições, o PT teve de votação no Nordeste. Mas, senador, a minha pergunta é, sobre essa proposta, essa tentativa do governo Bolsonaro de criar uma Renda Brasil que incorpore o Bolsa Família e acabe com o Bolsa Família, qual o senhor acha que vai ser o impacto no Nordeste? As pessoas vão entender o que aconteceu? A marca Bolsa Família vai se perder? A associação Lula-Bolsa Família vai desaparecer no Nordeste? Lógico que o governo Bolsonaro vai tentar fazer isso, não é? Mas nós também vamos disputar. Agora mesmo nós estamos concluindo uma proposta que é o Mais Bolsa Família, não é? Que nós vamos apresentar ao Congresso Nacional, vamos levar para a frente parlamentar mista em defesa da renda básica e vamos disputar o tempo inteiro no Congresso e na sociedade essa proposição. Não é? O Bolsa Família ainda é considerado hoje o programa mais eficiente em termos de transferência de renda e redução da pobreza. Nós vamos fazer essa disputa, mesmo sabendo que é numa condição de desvantagem, porque o governo vai fazer o pagamento, porque o governo vai fazer a publicidade. Agora, é bom saber também como vai ser construído esse Renda Brasil, porque, a julgar pelo que o governo está dizendo, para fazer o Bolsa Brasil, esse Renda Brasil, ele vai eliminar alguns benefícios que são relevantes. Alguns falam que ele iria acabar com o BPC, que ele iria acabar com a aposentadoria do trabalhador rural, que ele iria... Também temos que ver, na verdade, temos que ver se esse novo programa ele vai ter recurso novo. Qual é o espaço desse recurso novo? Também acho que, não sei se também será tão fácil para ele, porque ao longo desse período, né, se construiu uma visão preconceituosa sobre as pessoas que têm o Bolsa Família, de que são preguiçosos, de que é um programa para estimular as pessoas a terem filhos. Enfim, também não sei se a base de sustentação histórica do bolsonarismo, né, vai apoiar isso que eles chamam de programa assistencialista. Mas não tenho dúvida que vai ser uma disputa difícil de nós fazermos se isso representar, de fato, a entrada de dinheiro novo. A Marta Rezende Moraes pede para lhe perguntar, senador, não falta ao PT um trabalho melhor de conscientização, mais agressivo, chegar a mais gente? Sim, eu acho que falta, sim. Na verdade, faltou já desde o período do governo. O PT não foi capaz de levar a população mais diretamente, não somente por meio de propaganda de rádio e televisão, mas por meio da organização do partido, por meio dos espaços que o governo tinha, para mostrar às pessoas as mudanças que nós fizemos. Ainda hoje, muita gente que conseguiu ascender socialmente com o apoio do Bolsa Família, com a entrada na universidade por intermédio, seja do ProUni, seja do FIES ou de outros mecanismos que nós criamos na área educacional, gente que conseguiu ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, e que todo mundo, uma boa parte desse pessoal, acha que aquilo foi tão somente o resultado do seu esforço individual, sem reconhecer
políticas de inclusão social que foram feitas pelo nosso governo. Mas quem tem que fazer chegar isso à população somos nós. E aí eu concordo com ela de que nós falhamos e ainda continuamos a falhar nessa possibilidade. Vamos tentar fazer agora um redesenho das nossas redes sociais e também no processo da disputa municipal de 2020. E o Alderano Cruz, senador, diz: tenho 65 anos, temos que reconquistar as bases e conquistar as prefeituras e fazer base para 2022. Pergunta: ainda há tempo de resgatar o que deixamos de escapar? Eu acho que esse tem que ser um esforço que nós vamos fazer, não é? Eu acho que o partido está muito bem organizado do ponto de vista de comunicação, principalmente, para enfrentar essa eleição de 2018. Né? Temos um cenário melhor do que aquele que nós tivemos em 2016, mas essa comparação é uma comparação falha, porque em 2016 nós tivemos uma derrota muito forte, né, naquela eleição municipal. E vamos tentar, nesse processo agora da eleição, resgatar todo um legado histórico das nossas administrações, vamos tentar fazer uma contraversão a tudo que foi vendido contra o PT nesse período que vai de 2013 até agora, né? E vamos no esforço de tentar fazer esse resgate, sim. A Sueli Oliveira diz: senador, dá uma boa notícia para a gente, conta que o Bolsonaro vai cair, por favor. E o Joseildes Alves pergunta: senador, como faremos para colocar o impeachment em pauta? Bom, esse é um grande tema, não é? Eu acho que algumas condições para isso estão dadas e outras não. Né? Na verdade, o Bolsonaro foi o zelo e vezeiro em cometer crimes de responsabilidade. Isso levou já a uma grande quantidade de pedidos de impeachment. São mais de 35 pedidos de impeachment que estão lá, muitos deles muito bem fundamentados. Já existem muitos movimentos da sociedade civil, partidos, parlamentares, né, que defendem o processo do impeachment, né? Porém, o impeachment ele tem que ser fruto de uma luta popular. Né? Em meio a essa pandemia, quando o Bolsonaro teve os piores níveis de avaliação, se não houvesse a pandemia, eu tenho plena convicção de que nós teríamos aí uma possibilidade de uma grande mobilização de massas que seria capaz de influenciar o Congresso Nacional para um processo de impeachment. Por outro lado, embora isso não seja uma questão aritmética, mas esse governo ainda tem uma base social importante. Mesmo agora, com todos esses absurdos que foram cometidos por Bolsonaro, entre 25% e 30% do eleitorado se diz satisfeito com o seu governo. Né? Então, também esse é um fator que, digamos assim, faz com que Bolsonaro seja difícil de ser derrubado nesse momento. Além do mais, houve um momento em que vários setores das elites estavam muito propensos a adotarem também essa ideia do impeachment, porém, com a prisão do Queiroz e com a ação coordenada de empresários, de políticos, de militares para domesticar o Bolsonaro, fez com que alguns acreditassem nessa domesticação e algumas figuras e partidos importantes hoje dizem que não querem o impeachment. É o caso do próprio PSDB, é o caso do Centrão, enfim. Então, diante desse cenário, eu não vejo, nesse momento, como avançar com isso. Mas, quem sabe, passada a pandemia, passada a quarentena, a gente possa ter aí um movimento de massas, até porque a crise pós-pandemia ela será sanitária, será econômica, será social e será política. E isso cria um ambiente que pode favorecer o impeachment de Bolsonaro.
Perfeito. E, senador, a gente chega agora a 1 hora de entrevista, que era o combinado, e para terminar, eu faço uma última pergunta que vem do público, da Renata Vilela Fernandes. A população tem reconhecido os esforços elaborados pelo Consórcio do Nordeste? E aí eu peço para o senhor, por favor, explicar para quem não sabe o que é esse Consórcio do Nordeste. Bem, o consórcio, na verdade, é uma previsão, não é, de articulação entre entes federativos que podem ser do mesmo nível da federação. Por exemplo, existem muitos consórcios de prefeituras, existem consórcios entre governo estadual e prefeituras. E, pela primeira vez, foi criado um consórcio entre governos estaduais. O que é que esse consórcio permite? Permite uma série de ações organizadas, articuladas, que podem dizer respeito a ações administrativas, adoção de medidas comuns, podem dizer respeito a um esforço conjunto para a aquisição de bens e serviços que podem ser utilizados por todos os estados que compõem. Isso, inclusive, melhora muito o poder de barganha dos estados para conseguir preços menores em licitações que são feitas, e é também uma articulação política, e tem tido esse papel político importante. Agora mesmo, na pandemia, né, enquanto o governo Bolsonaro não assumia o papel de coordenar e articular politicamente, de forma nacional, esse esforço de enfrentamento à Covid-19, o Consórcio do Nordeste elaborou políticas conjuntas para esses 7 estados. Tirou definições que foram aproveitadas e cumpridas por todos os estados que eram ali do Nordeste, que são ali do Nordeste. Então, o consórcio cumpre esse papel. Não sei se já se conseguiu dar a ele uma legitimidade junto à população, mas, sem dúvida, ele foi muito eficiente e tende a ser muito mais nesse tempo que resta de mandato desses governadores. Perfeito, senador. Então, olha, muito obrigado aí mais uma vez, pela gentileza de nos atender, pela paciência de conversar conosco. Tenho certeza que quem nos assistiu aí saiu aprendendo mais, entendendo mais sobre a política e sobre o Nordeste, tá bom? Muito obrigado, André. Um grande abraço para você, para todos aqueles que acompanham a Carta Capital, e estou sempre à disposição para a gente conversar quando for necessário. Muito bem, um abraço para o senhor também. E para quem nos assistiu, os recadinhos finais, se ainda não é inscrito no canal de Carta Capital, aproveite para se inscrever agora, clique aí no botão. Se gosta do nosso jornalismo e acha que pode apoiá-lo, aproveite para fazer uma assinatura em condições especiais da Carta. Vocês veem as informações detalhadas a respeito disso no site www.assinecarta.com.br. E eu convido a quem nos assiste que veja as 2 próximas entrevistas já marcadas aqui no site, aqui no canal da Carta no YouTube. Na segunda-feira, às 16 horas, Nino Carta, nosso diretor de redação, vai entrevistar Roberto Amaral. Roberto Amaral foi presidente do PSB, ele é cientista político, foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula também. E na terça-feira, às 19 horas, Sérgio Lírio, redator-chefe da Carta Capital, em São Paulo, vai entrevistar Juca Kfouri, o jornalista esportivo Juca Kfouri. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima transmissão.